Fala, meus queridíssimos. Estava um pouco sumido, não é mesmo? Mas estou aqui para fazer esse vídeo novamente. Tivemos algumas novidades aí em relação ao Arsenal. Vamos trazer elas aqui para vocês. Eu não apareço aqui há uns 2 ou 3 dias, né? Que tive alguns compromissos pessoais e aí ficou difícil fazer o vídeo, mas hoje, nessa sexta-feira, vou lançar o vídeo um pouco tarde, porque foi a hora que eu consegui gravar, tá? Mas espero que gostem desse vídeo, tá? E aí amanhã de manhã eu vou tentar gravar um outro vídeo, se tiver alguma novidade, alguma coisa em relação. Então eu vou tentar ir atualizando vocês aí, tá? Muitas novidades para vocês aqui, mas vamos falar de jogo contra o Como, vamos falar de mais Lewis Kelly, vamos falar das especulações que surgiram aí nesses 2, 3 dias aí de Arsenal. Então, fique aqui com a gente até o final, mas não esqueça de dar like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Não esqueça de deixar o seu hype se você tiver aí de forma gratuita. Se quiser pagar também será bem-vindo, mas tem a forma gratuita também. E é aquilo, se você quiser ajudar o canal, se tornando membro do canal, isso vai ajudar bastante. Já falei para vocês, eu tô esperando aqui, eu estou precisando analisar algumas coisas, mas a minha ideia é criar uma parada bem legal para quem for se tornando membro, tá? Claro que vai ter um número mínimo de membros aí, tá? Para conseguir fazer as coisas acontecerem, mas a ideia é a gente começar a tocar essa parte de membros, deixando o canal mais atrativo, assim, se a gente pode dizer assim. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta e depois a gente começa em definitivo com as notícias do Arsenal. Voltamos aqui para o nosso vídeo, né? Para falar algumas notícias que saíram nesse período aí do Arsenal, que eu não fiz vídeo. Teve o jogo contra o Como, nosso último amistoso, antes do início da temporada, porque domingo nós já temos o jogo contra o Manchester City, pela Community Shield. Então, foi o nosso último jogo de amistoso de pré-temporada. Empatamos 1-1 com o Como. Eu, particularmente, foi um dos jogos que eu mais gostei do Arsenal. E a tendência é que o Arsenal vai evoluindo e isso vai acontecendo, tá? Os jogos vão ficando melhores para o Arsenal. Mas eu gostei bastante do que vi, tá? Gostei do Eze, gostei do Nwaneri, gostei do Salmon. Então, assim, os jogadores estão começando a pegar o seu ritmo de jogo. Tudo bem que é um pouco cedo ainda para isso, mas eles já estão começando a pegar o ritmo de jogo para a temporada. E isso é muito bom, porque a gente vai precisar, porque a temporada já começa daqui a uma semana. A gente tem o jogo domingo contra o Manchester City, mas a Premier League começa já na próxima sexta-feira, com o jogo entre Arsenal e Coventry, tá? Então é importante aí a gente colocar os jogadores o mais próximo do ritmo para jogar, mas sinceramente eu gostei muito desse jogo contra o Como. A gente entrou com um time mais alternativo e no segundo tempo ali, na verdade, alguns jogadores saíram com 30 minutos, né, que é aquilo que o Arteta já vem fazendo, e no segundo tempo ali a gente colocou aqueles jogadores que são mais conhecidos para ser titular e tal, entrou alguns garotos, mas ali o Arteta tentou mesclar bastante ali, mas tentou de certa forma juntar depois os jogadores que podem começar o jogo contra o Manchester City, tá? É muito difícil a gente falar de entrosamento nesse período, porque são muitas mudanças que acontecem, muitas substituições, muitos jogadores jogando com companheiros que às vezes não estão acostumados a jogar,
mas a ideia que parece do Arteta é mais dar ritmo de jogo para os jogadores do que mal ou bem ali tentar dar um entrosamento ali entre eles, até porque até menos de uma semana atrás a gente tinha 10 jogadores ainda fora do elenco do Arsenal, então tem esse ponto aí bastante relevante, mas o jogo contra o Como foi um jogo que eu gostei muito do que eu assisti. Antes do jogo contra o Como, logo pela manhã, saiu uma notícia, tá, do Tom Canton, que ele é do Futebol London, informando que o Chelsea tinha recebido de alguém uma informação em relação ao Lewis Skelly, tá? E aí depois surgiram notícias de que o Manchester United também tinha recebido essa informação, que o Lewis Skelly teria sido oferecido ao Chelsea, ao Manchester United. O que a gente precisa saber sobre esse caso do Lewis Skelly, galera? Não necessariamente é o empresário que oferece o jogador, tá? Existem, às vezes, alguns intermediários. E o que esses intermediários eles fazem? Eles chegam, pegam um jogador qualquer, por exemplo, o Lewis Skelly, vamos pegar aqui o Lewis Skelly. Ele chega, e aí o Chelsea, tá a fim de contratar o Lewis Skelly? Tá chegando um monte de meio campo lá, no Arsenal e tal. Tá a fim de contratar ele? Tem interesse? Aí o Chelsea fala, pô, dependendo, tem interesse sim em contratar o Lewis Skelly. E aí ele leva a informação para o empresário do Lewis Skelly. Ó, o empresário do Lewis Skelly, eu tenho a informação de que o Chelsea tem interesse em contratar o seu jogador. Tá interessado em vender? Então, esse é o papel do intermediário. É intermediar clube e empresário. Tá? Então, provavelmente foi isso que aconteceu, porque a empresária do Lewis Skelly é a mãe do jogador. Então, e assim, eu já li a história dela, da Márcia, e assim, não me parece ser uma pessoa que faria que teria esse tipo de atitude. Tá? Então, eu acredito que essa informação veio de intermediários, o Arsenal não conseguiu identificar da onde saiu essa informação. E no jogo contra o Como, o Lewis Skelly acaba fazendo o gol. Tá? Ele que faz o gol do Arsenal. E aí ele vai até a torcida, ele faz o coraçãozinho, faz essa pose aí de agradecimento e bate no escudo do Arsenal. Muita gente falou que poderia ser um pedido de desculpas. Eu não acho que tenha sido um pedido de desculpas, até porque ele não tem motivo nenhum para algum pedido de desculpas. Ele não fez nada de errado. Tá? Então, eu não entendo que tenha sido um pedido de desculpas do Lewis Skelly. Ele praticamente quis dizer que, como ele sempre deixou claro, que ele ama o Arsenal. Tá? E o que eu acho que pode acontecer, inclusive, é que se o Arsenal receber uma boa proposta pelo Zubimendi, ele sai. Justamente porque no final da temporada passada, o Arsenal, o Arteta aproveitou bastante o Lewis Skelly. Claro, o Zubimendi estava esgotado. Muita gente fala, o Zubimendi, pô, jogou mal pra caramba no final da temporada e tal. Sim, o cara estava esgotado. Estava esgotado fisicamente. Então, o rendimento com certeza dele iria cair. Então, aparentemente ele não tinha nenhuma lesão, mas o rendimento dele ia cair e o Lewis Skelly entrou muito bem na função dele, que é a função de meia. E o Lewis Skelly tem 19 anos, vai fazer 20 anos. Então, pode ser que, dependendo da proposta que chegue, o Arsenal venda.
Ah, Barão, você acha que o Arsenal vai vender? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas eu não duvido. Porque o Zubimendi veio na temporada passada, sabe? Então não faria muito sentido a gente já vender ele nessa temporada. Talvez na próxima, que seria o mais comum, de certa forma, a gente vender ele na próxima. Ter mais um tempo aí de Lewis Skelly no meio, fazendo ali a transição junto com o Zubimendi, outros jogadores ali do meio, Bruno Guimarães chegou, Rice. Então, fazendo esse todo o trabalho até ter uma adaptação, um número de jogos maior, e aí talvez a gente consiga vender o Zubimendi na próxima janela. Mas o Lewis Skelly, ele tem um carinho muito grande do Arteta, e eu não acredito que ele iria, a mãe dele iria fazer um negócio desse contra o Arsenal, tá? E o Lewis Skelly, ele é um jogador que, por mais que ele tenha jogado pouco na temporada passada, quando ele entrou bem, e o Arteta deu muita confiança para o Lewis Skelly. Então, e o Lewis Skelly falou que ele não tem interesse nenhum em sair do Arsenal nesse momento, tá com o contrato renovado. Então, é isso, essa é a informação. O Arsenal não sabe quem foi que soltou essa informação em relação ao Lewis Skelly ter sido oferecido ao Manchester United, ter sido oferecido ao Chelsea. Ninguém sabe dessa quem levou essa informação até esses clubes, mas o que a gente sabe é que o Lewis Skelly vai ficar no Arsenal para a próxima temporada. Talvez um jogador que não fique para a próxima temporada seja Gabriel Jesus, tá? O Napoli está muito interessado no Gabriel Jesus. Estava dependendo aí de uma saída de alguns jogadores. O Lukaku já saiu, já foi para o Fenerbahçe, se eu não me engano. Então abre uma janela aí para a contratação do Gabriel Jesus pelo time italiano. Se fala, né, em 20 milhões de euros, que o Arsenal quer 20 milhões de euros para liberar o Gabriel Jesus, até porque o salário do Gabriel Jesus é um salário muito alto, então não adianta a gente querer valores muito altos, justamente por causa disso, e é um trabalho que o Arsenal precisa fazer, tá? Mais para frente é essa questão dos salários altos, porque quando você tem, eu já falei isso em outros vídeos, quando você tem jogadores com salários muito altos, você tem muita dificuldade de venda, porque normalmente, se for para o time da Premier League, não, beleza, você consegue até vender. Mas se for para times fora da Premier League, dificilmente eles vão conseguir contratar com salários bastante altos, que é o caso do Gabriel Jesus. O empresário dele é o mesmo empresário do Maximiliano Allegri. Então, existe a possibilidade do Gabriel Jesus ir para Nápoles. Uma notícia que saiu vindo aqui do Brasil hoje é que o Gabriel Jesus teria dito que não quer sair nessa temporada, que ele gosta de morar em Londres, que ele quer ficar em Londres. Então, que ele não tinha interesse de sair do Arsenal nessa temporada. E aí a gente teria um problema gigantesco se essa informação for correta. A gente precisa liberar jogador, a gente precisa liberar a folha de pagamento, e isso prende contratação de alguns jogadores. Então a gente precisa se livrar de alguns jogadores para que a gente tenha algumas outras contratações. Então, torcer para que isso não seja verdade, que o Gabriel Jesus saia do Arsenal, e aí a gente consiga abrir espaço para outros jogadores chegarem. Mas a informação que a gente tem é que o Napoli está encaminhando a contratação do Gabriel Jesus. Outro que foi muito falado nessa semana foi Gabriel Martinelli. O Arsenal disse que se chegar uma proposta atrativa para o clube, o Gabriel Martinelli será vendido. Esse é um ponto importante. E só que a proposta que chegou até agora parece que foi a da Roma. A Roma sondou, na verdade, não fez proposta. A única proposta que o Arsenal teve, inclusive não foi só uma, foram duas, foi do Galatasaray da Turquia. Primeiro fizeram de 40 milhões de euros, depois fizeram 45 milhões de euros, o que dá mais ou menos ali uns 40 milhões de libras.
Eu já falei, eu não venderia o Gabriel Martinelli por 40 milhões de libras. Eu venderia ele aí por pelo menos uns 60, 70 milhões. Apesar de eu achar que ele vale mais. Tá? Mas para fora da Inglaterra, dificilmente a gente vai conseguir um valor muito alto pelo Gabriel Martinelli. Outro ponto que eu acabei de falar do Gabriel Jesus serve para o Gabriel Martinelli também. Gabriel Martinelli tem um salário alto. Gabriel Martinelli tem um salário de 180 mil libras por semana. Então isso, para a Europa, é um salário muito alto. Tá? Então a gente precisa ver o que vai acontecer com o Gabriel Martinelli. Ele tem contrato até o final dessa temporada, podendo ser renovado por mais uma temporada. Então é outro aí que pode ser que gere uma novela. E outro ponto importante é que o Gabriel Martinelli falou, o staff ali do jogador, falou que ele não tem interesse em ir para a Turquia, que se ele tiver que sair, ele quer sair para clubes, para competições grandes da Europa, tá? Então já tá de noite aqui, gente, então tô morrendo de sono, mas não vou deixar de gravar esse vídeo para vocês. Então, ele quer ir para as principais competições da Europa, tá? Então, vamos aguardar aí também, assim como o caso do Gabriel Jesus, vamos aguardar a situação do Gabriel Martinelli. E aí a gente sabe que o Arsenal precisa contratar zagueiro já com a lesão do Saliba. E o Arsenal está querendo contratar jogadores que são versáteis, que podem jogar tanto no sistema defensivo, tanto na defesa quanto na lateral. E aí hoje, eis que surge a especulação do Quansah, tá? Que é a ex-Liverpool, que foi essa temporada para o Bayer Leverkusen. Quem soltou essa informação foi o David Ornstein, dizendo que o Bayer Leverkusen não quer vender o jogador de 23 anos. Parece que tinha uma opção de recompra do Liverpool de 70 milhões de euros, que expirou esse período, né, para que pudesse ser recomprado pelo Liverpool. E aí existe a possibilidade do Arsenal contratar o Quansah. O que foi dito é que o Bayer Leverkusen, se vendesse, queria recuperar os 30 milhões de libras pagos pelo Quansah, e aí aceitaria 40, 45, que é mais ou menos o que o Arsenal quer pagar por um zagueiro, tá? Por um defensor ali. Então eu acho que esse valor estaria dentro do orçamento do Arsenal para a contratação. Então é uma especulação, tá? O David Ornstein falou, então é uma coisa que está bem quente de acontecer, então a informação é correta, o Arsenal está interessado no Quansah. Gosto do jogador, acho um bom jogador, vi ele na Copa também. Fez boas partidas até ele se lesionar e depois ali ser expulso e ficar 2 jogos fora, e aí depois a Inglaterra foi eliminada. Estava fazendo alguns bons jogos, então gosto da ideia do Quansah, tá? E até porque ele é jovem, depois a gente talvez consiga uma grana por ele. Mas a menina dos olhos do Arsenal se chama Ezri Konsa. O Arsenal está reacendendo o seu interesse no Konsa. Parece que o Arsenal ofereceu lá atrás o valor de 30 milhões de libras, que foi automaticamente recusado pelo Aston Villa. O Aston Villa quer 60 milhões de libras. E aí resta saber se o Arsenal vai chegar nessa proposta ou não. Eu acho que assim, 50 milhões eu acho que estava de bom tamanho, tá? No meu ponto de vista, ali, meio termo para os dois. E parece que o Konsa já falou com alguns jogadores do Arsenal, que são amigos dele, e ele está disposto a fazer a transferência para o Arsenal. E eu não falei, mas isso também serve para o Quansah. Parece que o Quansah também está interessado em ir jogar no Arsenal. Tá? Então,
Eu acho que a gente vai resolver o sistema defensivo. Agora é saber quem a gente vai contratar para ser o substituto ali do William Saliba, pelo menos nesse período que ele vai estar fora. E aí voltamos para possíveis saídas, tá? O Nwaneri atrai interesse de alguns clubes, Milan, Fulham, Leipzig, Borussia Dortmund, e o Arsenal está estudando a possibilidade da saída do Nwaneri. Não sabe se é venda ou se é empréstimo, tá? Eu sou a favor do empréstimo de mais uma temporada para um clube no qual o Nwaneri terá espaço para se desenvolver, tá? Eu não venderia ele agora, gente, ele tem 19 anos. Então, eu não venderia ele nesse momento, ficaria pelo menos, deixaria ele mais essa temporada emprestado, e aí, na próxima temporada, quando ele completar 20 anos, eu tomaria uma decisão se eu venderia com uma cláusula de recompra e tal, mas eu não venderia o Nwaneri agora, eu simplesmente emprestaria o jogador. O Arteta falou sobre isso na coletiva, tá? Dele hoje. Então a gente vai repercutir ali alguns pontos importantes que o Arteta falou na coletiva dele, mas eu emprestaria o Nwaneri, não venderia ele não. Tá? E aí com todas essas especulações, eis que surge no dia de ontem a informação de que o Arsenal teria entrado em contato com o Osimhen para tentar contratar o jogador nigeriano. O que eu acho do Osimhen? Acho ele um ótimo jogador, tá? Gosto muito do Osimhen no sentido de atleta, performance, essas coisas. Só que o Osimhen ele tem um problema que é o problema de vestiário. Então o Osimhen ele é um cara que destrói vestiário, tá? Isso a gente precisa deixar bem claro. Só que a gente também sabe que toda vez que o Arsenal quer contratar um jogador, o Arteta liga para o jogador para conversar com o jogador e entender ali sobre o jogador. Então, se o Arsenal realmente tiver interesse no Osimhen, provavelmente o Arteta vai ligar para ele antes de contratar o jogador e dar uma conversada ali com ele antes de nós contratarmos. O Osimhen ele é um cara com uma personalidade muito forte, então ele infelizmente tem esses problemas aí extra-campo, tá? Quem não lembra de um jogo da Nigéria que eu não lembro quem foi algum jogador que não tocou a bola para ele e aí ele começou a ofender o cara dentro de campo, sabe? Então esse é o Osimhen, tá? Vocês podem gostar dele no sentido tipo, o cara é artilheiro e tal, não sei o que, beleza. Mas pode ser que a gente traga esse combo. Eu acho que o Arteta não é a favor. Quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza que o Arteta não é a favor de jogador com essas atitudes. Então por isso que eu falei que o Arteta teria que conversar antes com o Osimhen, antes da gente contratar o jogador. Tirando essa parte, a parte profissional dele, performance dentro de campo, não tem como negar o jogador, ele é muito bom. Outro ponto importante para se dizer da contratação do Osimhen, caso ela venha a se concretizar, é que a gente tem o Havertz, a gente tem o Gyökeres e aí a gente teria o Osimhen. E aí qual o sinal que a gente dá para o mercado, tá? E aí é uma opinião minha, não é informação, é opinião minha. É que a gente vai vender o Gyökeres na próxima janela de transferências. Isso fica claro, tá? Isso fica claro, pelo menos para mim. A minha opinião é essa, que a gente venderia o Gyökeres na próxima janela de transferências com a chegada do Osimhen. O que eu falei, o que eu acho também, mas isso há muito tempo que ele não joga nessa posição, seria o Osimhen jogar pelo lado esquerdo. Ele é destro, então ele poderia jogar ali pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, mas isso ele não joga há 6 anos naquela posição. Tudo bem que isso não é problema, basta treinar ali, o Arteta treina ele para essa função, mas poderia ser uma possibilidade o Osimhen ser contratado para jogar na ponta esquerda. E aí não é informação, é um achismo meu.
Se a gente contratar ele, pode ser que ele jogue ali na ponta esquerda, e aí na próxima janela a gente vende o Gyökeres, joga ele para a posição dele de centroavante, e aí a gente contrata um ponto esquerda se tiver alguém no mercado novamente, tá? E aí a gente vai para essa janela sem contratar o grande ponto esquerda que a gente tanto queria, tá? Então, é isso que eu tenho para falar em relação ao Osimhen. E vamos falar do nosso técnico Mikel Arteta, tá? O Arteta que hoje falou que está próximo de... confirmou, né, que ali vai renovar o seu contrato. Ele disse: "Não tenho que me preocupar com nada disso, porque quero estar aqui. Estou extremamente feliz. Sinto-me muito grato por trabalhar com as pessoas com quem trabalho. Sempre que tivermos a possibilidade, resolveremos isso." Então, ele meio que deixa claro que vai renovar o seu contrato com o Arsenal, o que é muito bom pra gente. Eu lembro na temporada passada, quando estava todo mundo desesperado, falando: não tem que renovar o contrato do Arteta, tem que mandar ele embora. Gente, não vai mandar o Arteta embora. Hoje não tem ninguém melhor que o Arteta. Não tem. Não tem. Vocês precisam entender isso. Muita gente vai falar assim: o Luiz Henrique é muito melhor que o Arteta. Pô, olha a competição, com todo respeito ao Luiz Henrique, tá? Com todo respeito ao Luiz Henrique, mas olha a competição que ele disputa, galera. Não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Então, o Arteta deve estar renovando o seu contrato aí em breve. E hoje o Arteta também falou na coletiva antes do jogo contra o Manchester City. Então, vou trazer aqui para vocês algumas coisas que ele falou que foram, de certa forma, bastante relevantes. Ele falou sobre as lesões, tá? Então, ele falou sobre Timber, falou sobre Saliba, tá? Ele falou que o Timber já está treinando, mas ainda não foi, já começou a treinar no campo, mas ainda não fez atividade junto com o grupo. E o Saliba é muito longa a lesão dele, então não sabe nem dizer quando que o Saliba vai voltar. O Timber, ele não quis confirmar se ele voltaria antes da próxima data FIFA. Eu nem sei quando que é a próxima data FIFA, tá? Mas o Arteta não quis cravar que o Timber voltaria antes da próxima data FIFA. Também perguntaram sobre Rice, Saka e Zubimendi. O Arteta falou que eles estão disponíveis para o jogo contra o Manchester City, tá? Deixa eu ver aqui. O que é mais que ele falou? Deixa eu ver aqui mais informação. Ele falou do Nwaneri também aqui, ó. Ele falou sobre o Nwaneri, tá? E essa parte do Nwaneri é uma parte muito importante que eu queria trazer para vocês. Foi perguntado a seguinte coisa para ele. Ele falou assim: o jornalista chegou e perguntou sobre o Ethan. Você disse na quarta noite que notou uma diferença nele durante a pré-temporada. Isso mudou seus planos para ele nesta temporada? E aí vai com o que eu falei lá em cima para vocês, tá? Quando eu falei do Nwaneri. Não sei quais são os planos, mas certamente isso nos abre os olhos para quanto um jogador jovem pode evoluir em tão pouco tempo, e para as experiências que surgem com certas dificuldades e desafios, e o que realmente se pode aprender com isso. Acho que ele fez isso de uma forma brilhante. É inquestionável o talento, a vontade, o amor e a paixão que ele tem pelo jogo. É algo que sempre admirei no Ethan. Acho que ele fez ótimas partidas e mostrou a todos que tem capacidade. E isso aqui ele elogiou bastante o Nwaneri, e aí depois o jornalista complementa a informação do de cima. Ele pergunta: você quer que ele fique no clube depois do fim da janela de transferências? Aí o Arteta responde: quero que ele fique no clube, mas há algo que é melhor para o jogador a médio e longo prazo. O Ethan precisa jogar futebol e se ele ficar aqui,
é porque podemos garantir que ele terá esses minutos em campo. Caso contrário, acho que não será bom para ninguém. Então, o Arteta não garantiu que o Nwaneri fica no Arsenal. Isso é um ponto bastante importante. Assim, não tem mais muito o que o Arteta vê em relação ao Nwaneri, tá? Claro, tem os treinos, tá? Mas podemos dizer que, por exemplo, tem esse jogo contra o City no dia 15, tem o jogo dia 21 contra o Coventry, e aí na outra semana tem outro jogo da Premier League, e aí a janela fecha no dia 30, dia 1º, se eu não me engano. Então, o Arteta tem os treinos e mais 3 jogos para ver o Nwaneri para saber se ele fica ou não. Eu já dei minha opinião, eu emprestaria o Nwaneri novamente para um clube no qual ele irá jogar, ele terá tempo de jogo e aí tomaria uma decisão sobre ele na próxima temporada. Não tomaria essa decisão precipitada de vender ele agora, tá? Então seria a minha opção, na verdade, tá? Ele falou sobre a janela de transferências, falou que o Arsenal tá trabalhando, tá de olho no mercado de transferências. Ah, um ponto importante também, perguntar a ele sobre os valores aplicados no mercado de hoje. Ele falou que realmente está muito surpreendido com esses valores, mas que se o clube acha que o jogador vale aquilo ali e pode pagar, entendeu? A pergunta foi a seguinte, estou até com ela aqui, ó. Sobre a janela de transferências, sabemos que você já mencionou que planeja essas coisas com muita antecedência, meses antes. Mas você ficou surpreso com o quão caro algumas negociações estão sendo? Já vimos 4 jogadores por mais de 100 milhões. Isso te surpreende? E ele falou, sim, acontece. Para ser sincero, eu não apostaria nisso, mas é assim que o mercado funciona. Há clubes que estão dispostos a investir ou que acreditam que o valor desses jogadores está correto. Então, tipo, ele meio que dá a entender que não fará essas loucuras, sabe, por um jogador, se ele não valer esse valor, entendeu? E ele complementa, e isso é justo, no fim das contas, o valor do jogador é o que alguém pode pagar por ele. E eles pagaram. Então, esse é o valor. E é o valor correto porque alguém está feliz em vender e alguém está feliz em comprar. Então, é isso que o Arteta falou, bem simples, mas que ele meio que deixou claro ali que ele não gostou da forma como o mercado está sendo praticado. E isso vai até, como eu falei já há um tempo atrás, que, por exemplo, até nessa pergunta aqui do jornalista, ele fala que o Arsenal, ele, na verdade todos os clubes, né, não só o Arsenal, se planejam para a janela de transferências normalmente ali no inverno. Às vezes, dependendo do que for, por exemplo, o Arsenal, se não contratar nenhum ponto esquerda, o Arsenal acabou a janela, não para, já continua ali tentando achar um ponta esquerda ali para a gente contratar. Mas normalmente é em janeiro ali que é entregue todo um dossiê de jogadores ali que o Arsenal tem interesse ou que a gente pode ir atrás. Só que aí, mediante isso, você não tem valores. Tá? Você tem especulação de valores, de quanto aquele jogador pode sair. E ninguém esperava que, por exemplo, um Morgan Rodgers poderia sair por 117 milhões, e um Elliot Anderson poderia sair por 116 milhões. Até porque o Arsenal foi informado pelo Aston Villa que o Morgan Rodgers estaria à venda por 80 a 100 milhões. Entendeu? Então, assim, não dá para você se programar, que é muito volátil. Você tem uma noção, só que essa janela, ela extrapolou demais os valores praticados no mercado, tá? Então, galera, é isso que a gente tem para hoje. Espero que tenham gostado. Desculpa aí não ter aparecido antes, mas essas são as informações que a gente tem. Qualquer novidade a gente volta aqui para trazer para vocês. Vou deixar esse vídeo aqui bem tarde, mas não esqueça de dar o like no canal, o sininho para receber notificações, verifique a inscrição no canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, não esqueça de deixar o hype e quem puder ajudar, deixando aí, se tornando membro do canal, isso vai ajudar bastante. Em breve vocês terão
novidades. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e fui!